Graça e paz, bom dia, boa segunda-feira. Estamos aí no sentido de dias úteis, como chamamos dias úteis, começando a semana. Glória a Deus, graça e paz, irmã Nilda. Estamos iniciando mais um dia da melhor forma. Estamos iniciando o dia com a palavra de Deus, com a oração. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí, como tem sido a sua campanha? Como tem sido esse tempo de oração na sua vida? Tem sido pesado? Tem sido difícil? Ou tem sido um prazer, uma alegria? Graça e paz, irmã Darlete, irmão Maciel. Graça e paz, irmã Zenaide. Hoje, com as forças renovadas, depois de um culto abençoado ontem à noite, glória a Deus, depois de uma noite de sono. Alguns ainda não completaram a noite porque gostam de dormir um pouco mais. Na verdade, às vezes tem necessidade de dormir um pouco mais. Mas nós estamos aqui para a glória e a honra do único nome que é digno de toda a nossa honra, de toda a nossa glória, o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos caminhando e nesses dias temos lido versículos nesse texto de Neemias que está dentro de um contexto dos 52 dias que o Senhor utilizou para a construção, para a reconstrução do muro ou dos muros de Jerusalém. Nós estamos dentro desse texto. E dentro desse texto, o Senhor tem nos levado a questionarmos algumas coisas em nós, fazemos algumas perguntas. E hoje eu quero ler com os amados os últimos versículos aqui do capítulo 4, 21 a 23. Ontem lemos o versículo 20, onde mostra claramente que essa luta, essa construção, essa peleja é o Senhor que toma a frente, é o Senhor que assume essa luta, essa briga toda, e que nós somos os instrumentos. É interessante que dentre essas pessoas que estavam trabalhando, existia alguns deles que não gostavam, ou não queriam, ou decidiram por não se submeterem ao trabalho, à obediência. Mas houveram momentos em que foram convocados e entenderam que precisavam assumir a sua posição. Então ontem falamos sobre sermos instrumentos e reconhecermos que quem pelejará por nós, uma vez que nós nos colocarmos como instrumentos, é o Senhor. Hoje o texto que eu quero ler está em Neemias capítulo 4, versículo 21 ao 23, que diz assim: assim trabalhávamos, guarda essa palavra, trabalhávamos na obra,
e metade deles tinha lanças, e desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse ao povo: cada um com seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirva de guarda e de dia na obra. Isso aqui é incrível, porque na verdade, o que a gente pode observar nessa reconstrução? O povo estava 24 horas ativos, enquanto trabalhavam, seguravam as armas, enquanto trabalhavam, vigiavam, enquanto eram usados pelo Senhor na obra da reconstrução. Eles estavam vigilantes, estavam cuidadosos, estavam atentos às investidas ou às possíveis investidas de Satanás, ou aliás do inimigo deles, no nosso caso Satanás. E aí vai dizer que eles não paravam. De dia trabalhavam, de noite trabalhavam de guardas. De dia tinham seus turnos de trabalho, de noite tinham seus turnos de vigilância. Ou seja, o povo estava 24 horas por dia durante esses dias de reconstrução, atentos, alertas, servindo. E aí ele vai dizer assim: e trabalhávamos na obra. Assim trabalhávamos, metade com as lanças, desde a alva até o sair das estrelas. E também naquele tempo eu disse ao povo, eu disse a cada um com o seu servo: fique em Jerusalém, para que à noite sirvam de guarda e de dia na obra. À noite vigilando, de dia trabalhando. Trabalhar no momento de trabalhar, vigiar no momento de vigiar, e quando estiver trabalhando esteja vigilante, e quando você está vigilante saiba que você também está trabalhando. O versículo 23 diz assim: e nem eu, e nem meus irmãos, e nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha as suas armas e água. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para um fato que o Senhor me chamou a atenção nesses versículos últimos aqui do capítulo 4, acerca do maior título que alguém pode ter, de ser servo. Quando olha para esse versículo, quando olhamos para esses versículos aqui, eu fico pensando em algumas coisas que já falamos nessas lives, e eu quero voltar aqui a pensar sobre isso. Há poucos dias nós falamos sobre a questão de se é tempo de parar e descansar ou não. Outra coisa que nós, às vezes, como igreja, falhamos muito, é que parece-nos que nós temos o tempo de ser igreja, os horários de ser igreja, os dias de ser igreja e os dias de não ser igreja, os dias de não ser instrumento, os dias de não sermos servos. Hoje é o meu dia, hoje eu tirei esse dia para mim. Quantos de nós já falou isso? Quantos de nós já falaram isso? Hoje eu tirei o dia para mim. Hoje eu estou de folga. Hoje eu não quero me envolver com nada. Hoje eu não quero problemas. Hoje, ou em alguns momentos do dia, da semana, nós entendemos que é um momento onde nós deixamos, de certa forma, de ser igreja, porque não é hora de buscar, não é hora de servir,
porque a igreja do Senhor Jesus, como corpo de Cristo, ela não é corpo de Cristo em alguns momentos, ela é corpo de Cristo o tempo todo. Eu não sou membro do corpo de Cristo em alguns momentos, e em alguns momentos eu decido não ser do corpo de Cristo, não ser um membro, e então eu tirar aquele tempo de não cumprir com a minha função. Imagina você, se de repente o coração dissesse: eu quero 1 hora de folga, eu vou parar de trabalhar, porque ninguém merece também trabalhar o tempo todo. No caso do Amarildo, eu trabalho para esse corpo, eu trabalho no funcionamento desse corpo há mais de 50 anos, então eu quero dar uma parada. Se ele resolver fazer isso, então não existirá mais o Amarildo, porque eu vou morrer se ele parar. Então, na realidade, nenhum dos nossos órgãos, a não ser aqueles que ou determinadas pessoas, às vezes dá uma paralisia, tem alguma enfermidade, tem alguma necessidade especial. E aí eu estou falando de um corpo físico. Mas no corpo de Cristo, nunca ouvimos na palavra do Senhor que há qualquer necessidade especial no corpo de Cristo. Não há qualquer dificuldade de funcionamento. A dificuldade de funcionamento em cada membro do corpo de Cristo é devido ao nosso raciocínio, é devido ao fato de que nós podemos escolher fazer ou não. Então, na verdade, como eu estava dizendo ontem, sempre tenho ilustrado isso aqui, a função do olho é ver, é olhar, para que saibamos onde pisar, para que saibamos onde ir. E se ele decide descansar por alguns momentos, imagina aquelas pessoas que sofreram cegueiras momentâneas, cegueiras temporárias. Deve ser horrível. Imagina você passar algumas horas sem ouvir. E aí, nós muitas vezes, como membro do corpo de Cristo, nos colocamos numa condição de que nós podemos sim tirar aquele tempo em que eu não sou igreja, aquele tempo em que eu não sou um servo. Aqui está falando de trabalho o tempo todo. Era uma reconstrução, e na reconstrução dos muros espirituais da nossa cidade, precisamos entender que o trabalho não tem um horário, ele é o tempo todo. Devemos estar vigilantes. Talvez, se fôssemos pensar mais radicalmente sobre isso, talvez devêssemos gerar turnos para que nós não pudéssemos parar, em que todo momento, todo o dia, nós estivéssemos diante da palavra, diante da oração, nesta reconstrução. A palavra de Deus, quando fala a respeito da volta de Jesus, chega assim, Jesus faz uma ilustração dizendo o seguinte: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele dormiria? Não, ele estaria atento, vigilante com a sua casa, porque quando dormimos é que muitas vezes o inimigo, o ladrão, ataca a nossa casa. Mas aí eu quero voltar aqui para o texto e dizer o seguinte, que Neemias, ele era um líder. Imagina você, um camarada que saiu da sua zona de conforto, um camarada que conseguiu, com a sua influência, com o seu conhecimento, não é? Com o quanto o rei o considerava, ele conseguiu tudo para que o muro fosse reconstruído. Ele deixou o seu lugar, ele foi
ele tomou frente, ele assumiu a responsabilidade, ele encarou as dificuldades para que o muro fosse reconstruído. Ele era um grande líder. Qualquer pessoa que olha para a Bíblia para falar de liderança vai olhar para Neemias. Dificilmente alguém vai falar sobre liderança bíblica e não vai lembrar de Neemias. Mas o que me chama a atenção aqui é que por várias vezes nós não vamos ver Neemias simplesmente dando ordens, simplesmente mandando fazer, simplesmente gerando um projeto e pedindo e mandando que o outro faça. Eu chamo isso de eis-me aqui, envia aquele ali. Dificilmente você vai ver isso. E nesse texto em si, nós vamos ver que ele vai dizer assim trabalhávamos. Ele não estava só dando ordens, ele não estava só fiscalizando o que o outro estava fazendo, ele não estava de fora olhando para o que o outro fazia ou deixava de fazer, ele estava trabalhando e ele entendia que cada um estava trabalhando na sua área, no seu lugar. E aqui a Bíblia vai dizer que ele diz, assim trabalhávamos. Outra coisa que ele vai dizer é no verso 23, quando ele diz, nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, largávamos as nossas armas ou deixávamos de ter uma chance de sair do nosso poço. Quando ele fala assim, nós também, cada um tinha suas armas e água, ele estava dizendo que exatamente que muitas vezes uma pessoa está trabalhando e ele fala, eu vou precisar parar aqui a obra para ir buscar uma água para tomar. Eu falo isso e nós sabemos disso claramente. Às vezes ficamos horas sem tomar água, mas quando estamos, por exemplo, num culto, nós queremos ir tomar água, nós queremos ir ao banheiro, nós queremos sair para respirar lá fora, porque parece que é tão difícil estar ali por algum tempo servindo ao Senhor. Ontem falávamos disso um pouquinho, dizendo que às vezes nós pensamos que no céu nós vamos ter só folga, só rede, só deitar debaixo da árvore da vida, na beira do rio, né, do rio de Deus, e ficar ali dizendo, agora sim, agora eu posso ficar quieto, agora eu posso separar um canto para eu descansar, e agora vai ser um descanso, vai ser assim, uma folga. Eu disse, vai haver descanso, mas não vai haver folga, porque nós serviremos ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Então, queridos, aqui vai dizer, nós trabalhávamos, nós estávamos servindo o tempo todo. A pergunta hoje, será que eu reconheço que servir é a melhor forma de liderar? Por que estou falando de liderar hoje? Porque você lidera dentro da área para a qual o Senhor te chamou. A igreja em si, ela é uma instituição de líderes. Nós fomos chamados para liderar situações. Nós fomos chamados para dar soluções a problemas na nossa terra. Jesus disse que nós somos o sal da terra e nós somos a luz desse mundo. A primeira coisa que Deus bradou na organização, na hora que ele olha para a terra e vê que ela está um caos, sem forma e vazia. Então a palavra de Deus vai dizer que ele diz, haja luz. E ele estava ali exatamente declarando a manifestação do seu filho, que futuramente João diria, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus,
o Verbo estava com Deus, ele fez todas as coisas, nada que foi feito sem ele se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Haja luz. Jesus vai dizer ainda em João que ele é a luz do mundo. Agora, uma coisa que me chama a atenção sempre, uma coisa que me deixa intrigado muitas vezes, uma coisa que me deixa no canto da parede, uma coisa que me deixa bem, até mesmo eu diria que ao mesmo tempo privilegiado. Às vezes me sinto, como é que eu diria? Às vezes eu me sinto um tanto quanto indigno de tal privilégio, tamanho privilégio. Jesus diz que ele era a luz do mundo. A Bíblia vai dizer que Deus é luz. 1 João diz que Deus é luz e não há nele trevas. Agora Jesus olha para nós como igreja e diz: vocês são a luz do mundo. E a luz, se ela apagar, as trevas tomam conta. Então a luz precisa estar o tempo inteiro ativa. Irmão, irmã querida, lembre-se disso. Hoje você começa o dia orando, você continua orando, você continua servindo, porque servir é a melhor forma de liderar uma situação. A Bíblia vai dizer que nós devemos ter sempre o outro como superior a nós. Jesus nos ensinou a ser cristãos e ele disse que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. E eu, que sou discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, eu sou um cristão, o que eu devo fazer? Quantas vezes nós achamos que estamos acima do outro? Quantas vezes por causa de um cargo numa igreja? Talvez por causa de um diploma que eu tenho na parede. Talvez por causa de um título que eu carrego. Eu me acho melhor, maior do que o outro. E por isso eu me vejo numa condição de poder simplesmente projetar para que o outro faça. O que Neemias nos ensina é que liderar não nos isenta de servir. E servir não nos impede de liderar. Que você e eu possamos entender que a nossa vida ela não pode ser parcialmente servindo. Nós não podemos ser servos parciais, servos de Deus parciais, mas nós devemos ser servos integralmente. Nós precisamos servir ao Senhor o tempo todo. Conheço um pregador que fala algo que eu gosto muito de também replicar o que ele diz, aliás, falar de novo, ou citar o que ele cita. Ele diz que quando alguém pergunta se ele é pentecostal, se ele é tradicional ou se ele é neopentecostal, ele diz: eu sou integral. A Bíblia eleva a ideia de sermos íntegros, integrais, que não sejamos servos parciais, que não sejamos líderes parciais, mas que possamos o tempo inteiro ser luz e que a gente possa entender que a luz precisa brilhar, porque se ela não brilhar, as trevas assumem o seu lugar. Sempre gosto de pensar que onde a igreja não fala, ou aliás, onde a igreja se cala, o inferno tem voz. Onde a igreja não fala, o inimigo vai levantar a sua voz e vai falar. Portanto,
Não é porque eu sou líder, não é porque eu sou a igreja que eu não devo me envolver na obra. Sim, eu preciso estar na obra, eu preciso ser instrumento nessa obra. Nós estamos numa campanha de clamor. Nós estamos numa campanha de oração pelas nossas cidades. Vejo aqui pessoas que não são da nossa cidade, mas que estão em outras cidades, em outros estados, participando conosco de um mesmo sentir, de um mesmo parecer. E eu louvo a Deus, minhas amadas irmãs e irmãos, que são de outras cidades e que estão entendendo que a sua cidade será reconstruída espiritualmente, a sua cidade será abençoada e um dia você vai testemunhar disso, porque eu me levantei, eu entendi que devia orar pela cidade, buscar a restauração da minha cidade. Mas isso precisa, meus irmãos, nós precisamos entender que nós vamos terminar a oração aqui e vamos continuar servindo. Nós vamos o tempo todo servir. Porque não dá para parar. Um membro do corpo não pode parar, porque se ele parar, alguma enfermidade está acontecendo. Alguma anomalia pode estar sendo percebida nesse corpo. E sem contar que o membro não tem a função. Um olho, por exemplo, ele não tem autonomia para dizer eu vou parar de enxergar durante um período. Os ouvidos, eles não têm autonomia em si mesmos para dizer eu vou parar de ouvir, vou descansar um pouquinho desse negócio de ouvir tanto tempo todo, eu quero parar de ouvir um pouco. Não, assim como eu e você não temos a opção de dizer eu vou parar, eu vou descansar, eu vou dar um tempo para mim. Não, o meu tempo, ele é todo do Senhor, e sendo todo do Senhor, eu não preciso tirar parte do tempo para mim, ele será todo para mim. Essa é a verdade. Trabalhávamos, não largávamos as nossas vestes, as nossas armas, a nossa água, para não ter que sair do posto. A ideia de ter a água ali é para que não fosse necessário sair do seu posto. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você, não saia do seu posto. Não saia do seu lugar. Deus te abençoe. Pai querido, Pai amado, te exaltamos, te glorificamos. Ó Deus, adoramos o teu nome pelo privilégio de poder clamar pela cidade, poder ser servos, poder ser instrumentos, poder ser membro do teu corpo, poder liderar servindo e servir liderando. Pai, muito obrigado pelo exemplo de Neemias. Nós queremos aqui, ó Deus, ministrar uma bênção especial sobre cada cidade representada nesta live. Nós queremos clamar, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, continue despertando pessoas, levantando pessoas para, ó Deus, compor esse grande exército de oração. Pai, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos despertar. Muito obrigado, Deus, por nos dar a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de poder clamar pela cidade e ver pelos olhos da fé os muros reconstruídos, restaurados para a glória e para a honra do nome do Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que tem entrado nessa live nesta manhã. Muito obrigado por cada pessoa que em algum momento do dia, ou da semana, ou do mês, estará acessando essa live e orando conosco. Que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, a sua nação. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu deixo aqui, ó Deus, a impetração da bênção sobre a cidade e que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um. Pai, no nome de Jesus, tome as nossas cidades sobre as suas mãos e esteja
efetuando a reconstrução espiritual das nossas cidades. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós mais uma vez imploramos pela bênção, imploramos pela cura, imploramos pela restauração, imploramos pela reconstrução dos muros espirituais das nossas cidades e fazemos isso no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos, e que você tenha uma semana abençoada, cheia da glória e da graça do Senhor. Nós queremos, então, convidar você amanhã, às 5h30, estar conosco mais uma vez. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã.